Olá, queridos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. A mensagem que você vai ouvir agora do pastor Samuel Ramos é uma mensagem que poucos pastores adventistas pregam. E nós podemos perguntar para você, será que esta mensagem que o pastor Samuel Ramos vai pregar agora tem apoio bíblico? Tem apoio de profecia? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos desta maneira? Ou é uma mensagem que apenas ele crê? Vamos então ouvir esta mensagem com o pastor Samuel Ramos, mas só tire sua conclusão depois que você terminar de assistir a mensagem. Muito obrigado, ajude na pregação do Evangelho, compartilhando nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Nós lemos a de Daniel capítulo 12 e agora vamos ler a de Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Versos 21 e 22. Todos acharam? Vamos ler. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Eu parece que já li isso, irmãos. Eu parece que já li isso lá em Daniel capítulo 12, verso 1. Uma angústia como nunca houve. E parece que a gente já conversou sobre isso, que angústia como nunca houve só pode ter o quê? Uma. Pode ter duas, três, como é que nós vamos ter três angústias como nunca houve? Então houve, sim. Se já existiram duas, então como nunca houve. Por isso, a angústia de Mateus 24, verso 21, 22, é a mesma angústia de Daniel capítulo 12, verso 1. É a angústia do tempo do fim, que virá depois do decreto dominical e que continua depois do fechamento da porta da graça. É a grande angústia do tempo do fim. Continue lendo o verso 21 então, irmãos. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Está definido, né? É só uma mesmo. Agora o verso 22. E se aqueles dias, que dias? Se aqueles dias dessa grande angústia como nunca houve, nem pode haver, se os dias daquela grande angústia que virá, não fossem o quê? Abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Que dias? Da grande angústia. Então, queridos, nosso povo de Deus, foi perseguido na Idade Média por 1260 anos. Agora Jesus está falando que vem uma angústia muito maior do que aquela. Muito maior do que aquela. Porque é a angústia do tempo do fim, como nunca houve, e é uma angústia que vai acontecer perto ou junto com o momento em que Satanás vai aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo. Por isso diz aqui, olha, o verso 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali em Codó, não acrediteis. Eis que o Cristo está ali em Teresina, não acrediteis. Estão vendo o verso 23 aí? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos, esta angústia qual nunca houve, é a angústia uma só de Daniel 12, 1 e de São Mateus 24, verso 21 e 22. Agora aqui diz que por amor aos escolhidos, esses dias da angústia serão o quê? Abreviados. Agora, queridos, eu quero conversar com vocês sobre como pode Deus abreviar o dia da angústia. Aqui diz que os dias seriam abreviados. Para você saber como é que Deus abrevia o tempo, você tem que descobrir pela Bíblia
como é que Deus alonga o tempo. Se você descobrir como é que Deus alonga o tempo, você já descobriu como é que Deus abrevia o tempo. Porque o sistema é o mesmo. Qual é o sistema divino e bíblico para alongar o tempo? Quando os 12 espias foram visitar a terra que manava leite e mel, eles passearam pela terra que manava leite e mel durante quantos dias? Quantos dias? 40 dias. E voltaram e falaram: olha, não dá, nada feito, estou fora, vou voltar para o Egito, nunca vamos entrar lá, terra de gigantes, somos gafanhotos perto deles. Isso desagradou a Deus, pela incredulidade deles. E Deus disse: um dia para cada ano. Um dia para cada ano. Vocês passearam pela terra que mana leite e mel 40 dias. Um dia para cada ano. Vocês vão voltar para o deserto. E vão vaguear pelo deserto quanto tempo? 40 anos. Qual é o princípio que Deus usa para alongar o tempo, irmãos? Um dia para cada ano. Esse é o princípio bíblico. Por isso que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. É um dia para cada ano. Por isso que os 1.260 dias de perseguição papal na Idade Média são 1.260 anos. É o princípio bíblico divino de alongar o tempo, pegando um dia e transformando um dia em um ano. Agora, Deus está falando que agora, na última grande angústia, Ele vai abreviar o tempo. Que tempo? O tempo da perseguição, o tempo da angústia. No passado, o tempo da angústia foram 1.260 anos. E agora, no tempo do fim, na última supremacia papal, quando o decreto dominical sair, e todo mundo estiver adorando a besta que subiu do mar, e santificando o dia que Deus não quer que seja santificado, haverá uma perseguição, uma angústia, mas o tempo vai ser abreviado. Que dias serão abreviados? Os dias da perseguição. Não vão ser mais 1.260 anos, porque Deus abrevia o tempo profético para tempo literal. É o sistema divino. Ele alonga pegando um dia e transformando em um ano. Ele abrevia pegando um ano e transformando em um dia. É o sistema bíblico. Ele alonga e ele abrevia do jeito que ele quer. E ele disse que na Idade Média ele alongou, e ele disse que no tempo do fim ele abrevia. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. 3 anos e meio literais dá para suportar. Porque se fosse 1.260 anos de novo, nenhuma carne se salvaria, irmãos. Os filhos de Deus iam morrer todos. Mas graças a Deus agora serão só o quê? 1.260 dias. Agora, você pode pensar: será que tem alguém que pensa assim como o pastor Samuel? Você já ouviu falar no Dr. John Paulin? Quem aqui já ouviu falar no Dr. John Paulin? John Paulin, ele foi por mais de 10 anos professor de Apocalipse na Andrews. Andrews é a principal universidade da Igreja Adventista. E ele era o professor de Apocalipse na Andrews. Hoje ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda, na Califórnia. E ele escreve no seu livro O Evangelho de Patmos. O livro é O Evangelho de Patmos. E ele escreve lá que os 3 anos e meio da supremacia papal, do tempo do fim, serão 3 anos e meio iguais os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Quantos anos foram o ministério de Jesus na terra? 3 anos e meio. Esse é o ministério do Cristo verdadeiro. E ele diz:
Quantos anos será o ministério do anticristo? Também 3 anos e meio. Porque o anticristo, ele age como se fosse o quê? Ele não é Cristo, mas ele age como se fosse. Então ele vai querer ter um ministério na terra também de 3 anos e meio. 42 meses. 42 meses. Queridos, louvado seja Deus, porque desde que sair o decreto dominical e começar a grande última angústia, nós podemos respirar sabendo que não vai passar esta grande angústia, não vai passar de 3 anos e meio. Por quê? A besta que subiu do mar vai ser derrubada. Vai ser derrubada. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Agora, há pessoas que perguntam: quer dizer que acabando os 42 meses, acabando os 3 anos e meio desta última supremacia papal, Jesus volta? A Bíblia não fala isso, e eu também não prego isso. Acabando, irmãos, os 42 meses da supremacia papal, não é a volta de Jesus, mas é a vinda de Satanás personificando Cristo. Satanás aparece na terra personificando Cristo, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, pregando os mesmos sermões, fazendo milagres, e todo mundo vai adorá-lo. E é nesse tempo que vai ser aprovado o decreto de morte. Lembre-se que o primeiro que vem é o decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça. Tempo de graça, tempo para a conversão da grande multidão. Mas depois que a porta da graça se fechar, depois que o papado cair, vem então o decreto de morte contra o povo de Deus, num tempo em que Satanás está andando na terra dizendo: eu sou o Cristo, e eu mudei o sábado para o domingo, esse povo tem que morrer. Por isso, irmãos, por isso haverá um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus, porque Satanás vai estar na terra andando dizendo: eu sou o Cristo, e todo mundo vai acreditar, menos o remanescente de Deus. O remanescente de Deus sabe quem é Satanás, mas o povão vai acreditar nele. Por isso eles vão marcar o dia em que todos os que guardam os mandamentos de Deus devem ser mortos. Aquele decreto de morte do tempo da rainha Esther vai se repetir agora no tempo do fim, mas nenhum filho de Deus vai morrer no decreto de morte, nenhum, porque o anjo do Senhor se levanta para libertar o povo de Deus. Louvado seja Deus. Deus é um Deus que cuida de você, meu irmão. Deus é um Deus que tem olhos sobre você. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê multidões, Ele vê pessoas individualmente. Ele te conhece pelo nome, sabe quanto dinheiro você tem no bolso, ou se não tem nenhum. Ele sabe se você tem comida em casa ou não tem. Ele sabe se você está perdendo o emprego sem saber para onde ir. Ele sabe se você tem dinheiro para pagar o aluguel ou não. Ele sabe, mas Ele quer que você saiba que Ele sabe, porque a maioria vive sem saber que Deus sabe. E se eu vivo sem saber que Deus sabe das minhas necessidades, eu sofro, eu me angustio. Agora, se eu sei que Ele sabe, eu peço: ó Senhor, o Senhor já sabe da angústia que eu estou passando, do emprego que eu perdi. Estão tentando me prejudicar, estão tentando acabar com a minha família. Salva o meu lar. Ele tem ouvidos abertos para a sua angústia, meu irmão. Ele não desampara. É um Deus pessoal, é um Deus próximo de você. É Jesus, nosso Salvador, amigo. Ele te ama. Ele gosta de ouvir quando você fala também: eu também te amo, querido Jesus. Não perca a oportunidade de falar todos os dias, irmãos, várias vezes: Jesus, eu te amo. Eu te amo e não vejo a hora de estar na tua presença no céu, para nunca mais nos separarmos. Jesus voltará para nos buscar. Miguel se levantará para libertar o seu povo. Todo aquele que tem o seu nome no livro da vida. E a minha oração é: ora vem, Senhor Jesus. Quero orar com vocês neste momento. Levante a sua mão, meu querido irmão. Levante a sua mão diante de Deus.
Pai querido, olha lá do céu as mãos levantadas. Nós somos todos frágeis, defeituosos, nós somos todos fracos, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor deu o teu Filho amado para morrer por nós na cruz. O Senhor mostrou que nós somos valiosos para o Senhor, mais valiosos do que o ouro de Ofir. Agora, Pai querido, Jesus Cristo que morreu por nós e que subiu ao céu, Ele disse que vai voltar nos buscar. Nós estamos confiando nesta promessa de Jesus, mas nós queremos que esta promessa se realize, se concretize rápido, logo. A angústia está muito grande, o sofrimento está muito grande, é muita doença, é muita epidemia, é muito sequestro, é muita guerra, são muitos lares se dividindo. Tem misericórdia de nós, Pai. Vem colocar um ponto final na história do pecado, vem arrebatar o teu povo para o céu. E agora, Pai, enquanto estamos aqui na terra, derrama o Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo todos os dias nos batize, que o Espírito Santo todos os dias seja derramado sobre cada um, enchendo-nos das virtudes de Jesus, dando-nos o caráter de Jesus, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a paz de Jesus fique com você.